Estamos de volta com Tudo a Ver para você. Muito obrigada desde já pela sua companhia. Você que está em São Paulo acompanhando a gente, você aqui no estado do Rio, é um prazer, viu? Nosso bate-papo está de volta. Estamos falando sobre o luto, né? E tudo que está envolvido a respeito desse assunto. Recebendo o Nilvia Coutinho, psicólogo, e também a psiquiatra Laura Damian. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. A gente agradece. E a gente vai voltar nesse bloco abordando o luto. E eu quero falar com você, Laura, para você explicar um pouquinho o que acontece com o nosso corpo, principalmente quando aquela pessoa encara esse processo do luto prolongado. Quando a pessoa vivencia o luto prolongado, é muito comum que essa pessoa desenvolva sintomas depressivos e ansiosos. Nisso há uma alteração da fisiopatologia cerebral, um aumento de adrenalina, de cortisol, e com isso a gente vai ter uma série de sintomas físicos. A gente pode ter uma alteração da imunidade, essa pessoa pode estar mais predisposta, né, a infecções. É muito comum que esse indivíduo sinta falta de ar, aperto no peito, sintomas gástricos, dor, né, no estômago. Há uma alteração do padrão do sono, tem pessoas que têm hipersonia, que dormem o dia inteiro como um mecanismo de fuga, tem pessoas que têm insônia, pessoas que deitam e não conseguem dormir, ou pessoas que dormem, né, e acordam pela madrugada. Há uma alteração significativa da cognição, da memória, da capacidade de rendimento, de concentração, palpitação, tremores. E eu acho que uma coisa que é muito interessante da gente falar é a síndrome do coração partido. É uma síndrome rara que muitas vezes é confundida com um infarto, né? Uma síndrome coronariana aguda, mas ela ocorre devido a um estresse emocional agudo, normalmente uma perda, que faz com que esse indivíduo tenha uma alteração na função ventricular, gerando uma imensidão de sintomas, né? Classicamente, aquele aperto no peito, a falta de ar, vertigem, tontura, náusea, vômitos, entre outros sintomas. Mas a gente tem que entender que é uma síndrome rara, né? O indivíduo que está sentindo, passando por um processo de luto prolongado, precisa procurar ajuda médica, psiquiátrica, e quando tem sintomas físicos também ver essas dores crônicas, a causa, né? E entender que a própria ansiedade em si causa também dor no peito, dispneia, náusea. Então a gente precisa que seja feito o diagnóstico diferencial correto para que esse indivíduo seja tratado de forma correta para que volte ao convívio da sociedade e exerça as suas funções laborativas, as suas atividades sociais o quanto antes. Tem gente também que está mantendo as suas atividades sociais, né? Fingindo que está tudo bem. Fingindo que está tudo bem. É quase que uma dor silenciosa. E eu acho que é o mais perigoso, porque a pessoa que não encara, que está vivenciando uma dor, né? Que ela não consegue olhar para o luto, ela não consegue olhar para a dor aguda, que é o luto, é uma dor aguda natural. E aí, se a gente não encara inicialmente essa dor aguda e se permite sentir e tem compaixão e paciência conosco, com as nossas emoções, e começa a negar, né? O luto passa pelos processos, né, da negação, que é esse estágio, depois a gente fica com raiva, depois tem a barganha, depois tem a depressão, tristeza, até chegar no processo da aceitação. Então, para o luto ser bem resolvido e não nos paralisar, não nos deixar refém dessa emoção, como se ser feliz fosse uma forma de trair o ente querido que faleceu. A gente não pode ser feliz já que ele faleceu, não está aqui, então eu tenho que morrer junto. Não, eu tenho que viver, eu preciso viver. A vida está aqui, eu preciso honrar com os meus compromissos, até para honrar a memória desse ente querido, né? Então, acho que a gente tem que se permitir sentir para que a gente permita ser curado, né? Então, quem não está se permitindo e percebe que a dor se estendeu, além de 6 meses, além de 1 ano, está na hora de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra e encarar que é um transtorno de luto prolongado
que precisa de tratamento. E me fez pensar, Paula, justamente no processo que você trouxe pra gente, desse seu movimento de não quero falar sobre isso. Sim. Só que não tem adiamento de luto. Uma coisa que a gente tem que entender é que esse sofrimento, ele vai estar lá dentro, ele vai estar acontecendo. O fato de eu negá-lo conscientemente não faz com que ele somatizando depois desapareça. Ele continua ali e trazendo todo esse transtorno e trazendo todos esses males que Laura apontou. Dizer, eu vou fazer e acontecer, não significa necessariamente que isso está acontecendo, que eu estou fazendo. Daí a importância de buscar ajuda. E aí, falando de buscar ajuda, existe ainda, né, uma resistência muito grande de algumas pessoas de buscar ajuda de um psiquiatra, por exemplo, porque tem, né, estigma, né? Um estigma. Mas aí vai me passar medicamento, eu não quero ficar refém, eu não quero tomar remédio. A gente tem que entender que a psiquiatria antigamente era assim, os medicamentos antigos deixavam, né, as pessoas embotadas, sonolentas, como a gente ouve, né, babando, dormindo o dia todo. Mas a medicina evoluiu muito, então temos medicamentos que não causam efeito colateral, que a pessoa toma e ninguém não causa dependência, nem nenhum tipo de alteração, que a gente tem que entender que o remédio não é uma prisão. O remédio é uma solução. Você, a partir do seu tratamento, você vai se libertar daquelas emoções negativas que te aprisionam para você, enfim, viver livre do peso da dor emocional, livre do luto, porque há uma alteração hormonal no cérebro. Nosso cérebro é um órgão como qualquer outro que precisa de hormônios para funcionar. Então, o tratamento nada mais é do que tratar esses hormônios que estão desequilibrados por essa alteração adrenérgica, consequentemente a diminuição de serotonina. Então, é devolver a vida e não se aprisionar como essa pessoa em luto de fato está. E entender, por exemplo, que se eu tenho diabetes, eu vou tratar diabetes. Se eu tenho câncer, eu vou tratar câncer. Se eu tenho uma questão de saúde mental, eu vou tratar essa questão de saúde mental. É um órgão como qualquer outro, só que existe um preconceito, né? E assim, as pessoas têm de fato razão, porque a história da psiquiatria não é tão bonita, né? Assusta um pouco, né? Assusta, né? O que a gente via que era feito antigamente, né? Era tudo muito precário. Camisas de força, exatamente, né? Dentre outras coisas. Hoje em dia a medicina evoluiu, então assim, aquele tratamento já não existe. O lugar do consultório psiquiátrico é um local de acolhimento, de escuta, porque muitas vezes a própria fala cura, né? E às vezes a gente precisa de uma pequena substância que vai aumentar só a serotonina desse indivíduo. Aumentando a serotonina, a adrenalina diminui e esse indivíduo que estava prisioneiro de si mesmo, de suas dores, volta a viver e para a medicação, tem alta, então não é prisão. É liberdade. É solução, né? É solução para se viver em paz e feliz. Eu acho que para a gente resumir esse bate-papo muito interessante que a gente acabou de realizar aqui agora, é que você que está passando por um período, um momento, você está vivendo um luto. Eu estou falando com você porque esse é meu lugar de fala, né? Eu já passei por um momento muito difícil da minha vida, que foi enterrar a minha própria filha. Então acho que você consegue imaginar um pouco. É preciso retomar a vida, é preciso buscar ajuda, e é preciso voltar a viver e, principalmente, voltar a sorrir. Tô certa, gente? Com certeza. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente precisa se permitir sentir. Eu acho que a gente precisa se permitir encarar e, nesse momento, entender que a gente precisa seguir. E dizer que é possível prosseguir. Sim. Que é difícil, mas é possível. Né? E que nós, profissionais de saúde, estamos aqui para ajudar a encarar e passar por esse processo de luto quando ele for mais doloroso, mais demorado e mais difícil. Mais difícil. Pra gente ir junto. É isso. Obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês. Eu te agradeço. Acho que você aí de casa também curtiu muito esse bate-papo, né? Principalmente se você estiver passando por um momento difícil, que é isso de perder alguém que a gente ama muito, que a gente gosta muito. Não é fácil, mas se tá difícil para você, busque ajuda. A gente tem intervalo, Tudo a Ver volta já já com muito mais para você.